Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que honra, mais uma vez, estar aqui, tê-los comigo para que juntos possamos buscar a Deus. Eu já desejo para você uma excelente semana, mas para que a semana seja excelente, ela precisa vir na bênção de Deus, na direção do Espírito Santo. Então, eu peço nesse momento, meu Deus, abençoe a nossa semana. Meu Deus, vá na frente, ordene os seus anjos em nosso favor. No nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está aqui comigo, Pai, eu te peço. Meus queridos, eu peço para que vocês já aproveitem a oportunidade e deixem nos comentários os seus pedidos de oração. Gente, eu vejo vocês entrando aqui, eu não interajo aqui no vídeo ao vivo, porque muitas pessoas ainda entrarão posteriormente e nós precisamos de mais objetividade aqui, porque senão as pessoas acabam não retendo, né? Mas pode escrever aqui que depois nos comentários nós vamos conversar. Eu sempre respondo e oro por você. Mas para começar essa semana, antes de orar por você, deixa eu trazer aqui uma reflexão. Algum momento da tua vida você já ficou assim, se pegando, talvez num momento de tristeza, num momento assim de dúvida, porque você tem desejos, você tem sonhos, você tem planos para a tua vida e parece que esses sonhos eles demoram para se tornarem realidade, os seus desejos parece que ficam tão longe. Então você começa a ver na vida das outras pessoas as coisas dando certo, os sonhos estão se cumprindo. E detalhe, na vida de pessoas que não servem a Deus do jeito que você serve, e até mesmo de pessoas que são más, de pessoas que praticam a iniquidade. Então você se pergunta, poxa vida, essa pessoa não se importa com a vontade de Deus, vive do jeito dela e parece que para ela tudo dá certo e menos para mim, né? Estou aqui sempre ralando, estou aqui sempre buscando. E hoje é assim, né, pessoal? Infelizmente, nós vivemos num mundo que boa parte das coisas são conquistadas na base, sabe do quê? Da politicagem, dos segundos interesses, da puxação de saco, da bajulação, né? As pessoas que possuem poder, elas acabam sendo cercadas, elas acabam sendo mais servidas e muitas vezes o objetivo é o quê? É conseguir alguma coisa em troca. É claro, gente, que é sim importante sermos pessoas bem relacionadas, sermos diligentes, é importante sim sermos servos, né? Mas nós sabemos que muitas pessoas acabam bajulando por segundas intenções. E você, de repente, começa a perceber que essas pessoas se dão bem e você vai ficando para trás e isso te deixa triste. Agora, na presença de Deus, o que fazer para que os seus sonhos, os teus projetos sejam realizados? Acompanhe comigo aqui. Salmo 37, vamos refletir um pouquinho em cima desse salmo. Eu vou ler do verso 1 até o capítulo 5. A Bíblia diz assim, não se irrite por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Aqui o texto continua falando a respeito de pessoas que muitas vezes se dão bem na vida, né? Aparentemente se dão bem. Ele começa falando, não se irrite por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque a felicidade deles vai durar pouco. Atualmente, né, de repente parece que tudo está dando certo para eles, mas, meus amigos, infelizmente as coisas não permanecerão bem para esse tipo de pessoa.
Não que eu venha a desejar, mas isso é uma lei espiritual, né? E você, o que deve fazer? O que nós devemos fazer para que os nossos projetos eles sejam realizados e concretizados? O que a Bíblia está falando aqui, ó? O versículo 3 começa falando a respeito da gente. Confie no Senhor e faça o bem. Em primeiro lugar, nós precisamos ter fé em Deus. Essa expressão, confie no Senhor. Isso diz respeito à fé. Você é uma pessoa de fé, você faz parte da fé. Você precisa viver no nível da fé. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. A Bíblia descreve isso lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Por mais que você não esteja vendo hoje, por mais que hoje a sua realidade seja adversa, você esteja passando por necessidades, por problemas, por tribulações, o teu papel é crer. Você vai crer primeiro para receber depois, ok? A fé, meus amigos, ela não vai permitir que nós entremos no nível do desânimo, entendeu? Uma pessoa fica desanimada, desenganada, quando ela perde a esperança. Imagina aquela pessoa que recebeu um diagnóstico médico terrível de uma doença terminal, e o médico desengana, você tem poucos dias de vida, deve ser terrível isso, né, pessoal? Essa pessoa desenganou, porque não tem esperança mais para ela. Agora, para nós, há uma esperança, ainda que venha de algum médico, por exemplo, alguma palavra nesse sentido. Você tem a palavra de Deus. Então você deve crer, você deve exercer a tua fé. Então, em primeiro lugar, para que o seu sonho se realize, tenha fé. Em segundo lugar, o próprio versículo 3, ele fala, confie no Senhor e faça o bem. Nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas. Gente, esse é o nosso chamado. É uma das prioridades das nossas vidas. Fazer o bem para as pessoas. Nós precisamos ser conhecidos por homens e mulheres bondosos, que de maneira prática ajuda as outras pessoas. Nós precisamos tomar cuidado porque a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Então nós temos vivido em dias assim, meus amigos, dias de egoísmo, onde cada vez mais cada um pensa somente no seu próprio umbigo, pensa somente em si, mas não deve ser assim conosco, porque nós somos aqui representantes de Jesus. Então nós devemos amar as pessoas e o nosso amor tem que ser prático. Como? Fazendo bem. Coloca diante de Deus um propósito de todo dia dar um presente para alguém. Ainda que seja simples. Todo dia fazer alguma coisa em prol do seu próximo. A Bíblia fala que nós devemos considerar o nosso próximo superiores a nós mesmos. Só que aí que tá, né, pessoal? Porque nós temos que lutar. Muitas vezes a inveja está dentro da gente. Muitas vezes, quando a gente vê alguém, um amigo nosso, prosperando na vida, conquistando aquilo que a gente não tem, a gente tem que lutar contra a inveja, né? Então, enfim, nós precisamos fazer o bem para as pessoas. Em terceiro lugar, o texto fala, o próprio versículo 3 ainda, ele fala, confia no Senhor e faz o bem, habite na terra. Você precisa saber, o que é habitar na terra? Você precisa tomar posse, você precisa, olha que Deus já falou com você. Toma posse daquilo que Deus tem para você. Toma posse das promessas. Aquilo que um dia Deus falou contigo, se há uma palavra profética na tua vida, toma posse. Você tem que pisar na terra, habitar na terra. Pisar, entendeu? Você tem que falar, receber. Você tem que se mover em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Habitar, entrar, entendeu? Entra na terra, pisa nessa terra. Eu falei até agora 3, né? Em quarto lugar, alimente-se da verdade. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Aí que tá, gente. Muitas vezes eu já me peguei, queridos, me alimentando do quê? Da mentira. Me alimentando da mentira. O que é mentira? Aquilo que a minha alma fala, aquilo que eu sinto, aquilo que as pessoas falam a meu respeito, as críticas que eu já recebi, talvez inclusive críticas de pessoas que estão próximas de você, críticas de pessoas que deveriam te incentivar. Seu pai, sua mãe, pessoas que deveriam acreditar em você e não acreditaram.
E essas palavras, até hoje você se alimenta delas. Não, você tem que se alimentar da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Mas aí é você que precisa buscar esse alimento. Toma cuidado com aquilo que você permite entrar nos seus ouvidos e descer para o teu coração. Cuidado com aquilo que você escuta dos seus pseudo-amigos, entendeu? Cuidado com aquilo que você... enfim, de muitas formas você pode se alimentar. De muitas formas. Da murmuração de outras pessoas, da falta de fé, das influências de pessoas. Procure se alimentar da verdade. Verdade. Por exemplo, o fato de você estar aqui hoje comigo nesse vídeo, isso aqui você está já logo no começo do teu dia se alimentando da palavra de Deus, da oração. É isso. Então, porque senão, se você não estiver bem alimentado, bem alimentada, você vai fraquejar. O texto continua dizendo, para fechar aqui, ele fala, agrada-te do Senhor. Esse agradar-se do Senhor, queridos, sabe o que significa isso? Você deve ser um adorador, uma adoradora. A palavra agrada-se do Senhor, no original, ela tem um sentido de, como é que eu posso dizer, de mimar. Mimo. Você já mimou alguém? Geralmente, hoje em dia, os pais mimam os filhos, né? Até de uma maneira exagerada. Mas aqui, você tem que mimar o Senhor. Como é que você mima ao Senhor? Adorando ao Senhor, desejando. Nós interpretamos essa expressão errada, porque o texto fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, muitas vezes eu pensava assim, eu tenho que agradar a Deus, ou seja, eu preciso ser obediente para que Ele satisfaça os desejos do meu coração. É lógico, a obediência vem, né, em primeiro lugar, mas aqui está falando, na verdade não é esse o sentido, gente. O agradar-se é isso, é você mimar, ou seja, é você ter prazer. Deus tem que ser o teu prazer. Ele tem que ser, não o que Ele faz para você. Não o que Ele te dá, não as bênçãos, mas a pessoa de Jesus. O coração dele, entendeu? Por exemplo, quando a Bíblia fala lá no Salmo 16, ele fala, Senhor, Tu és a minha porção e a minha herança. Vamos lá, pensa numa herança. Quando você pensa numa herança, você pensa em dinheiro que alguém vai deixar para você, né? Para que você possa desfrutar, entendeu? Agora ali o salmista está falando assim, meu Deus, a minha herança não é o dinheiro que alguém vai deixar. A minha herança é você. Ou seja, a presença de Deus. Ouvir a voz dele. Esse tem que ser o teu maior desejo, tem que ser o teu maior anelo. E quando Deus olhar para o teu coração e ver que você realmente é uma pessoa apaixonada por Ele, aí sim Ele vem e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Ou seja, quando você adorar a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém, gente? Deixa eu orar então por você. Então, só para fechar aqui, né, para que os seus sonhos se realizem, você precisa ter fé. Em segundo lugar, você precisa fazer o bem para as pessoas. Em terceiro lugar, você precisa tomar posse da palavra que Deus tem para você. Em quarto lugar, você precisa se alimentar da palavra de Deus. E em quinto lugar, você precisa adorar a Deus. Agora, deixa eu orar aqui por você. Pai querido, nessa manhã, estamos aqui por tua causa, nós te buscamos. Sugiro que você busque a Deus aí também. Fecha aí os teus olhos. Se você não pode fechar os teus olhos, ore aí com os olhos abertos, mas pensa, coloque agora a tua vida diante de Deus. Se você pode falar em línguas, ore um pouco em línguas e concorde comigo nessa oração. Colocamos, ó Deus, nossas vidas diante do Senhor, te agradecemos pela tua bondade. Pai querido, nós pedimos perdão pelo nosso pecado, pedimos perdão pelas atitudes que fazem, ó Deus, com que vivamos afastados de Ti. Nós nos reconciliamos contigo agora através de Jesus. Espírito Santo, leva-nos para o Teu nível, leva-nos para a Tua vontade. A Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Então que vivamos hoje e no decorrer dessa semana na Tua vontade. E eu peço agora pela vida dessa pessoa que está aqui comigo. Senhor, abençoe a semana dessa pessoa, no nome do Teu Filho Jesus. Abençoe, ó Deus, cada detalhe da vida dessa pessoa.
Eu te peço por livramento, livra do mal, Senhor. Livra dos espíritos malignos, livra dos homens violentos, livra dos assaltos, dos acidentes. Em nome de Jesus, livra essa pessoa de doenças. Pai querido, abençoe aqui a vida das nossas esposas, maridos, os filhos e todos os familiares. Abençoe o trabalho dessa pessoa que está aqui comigo, a fonte de renda, em nome de Jesus. Ó Deus, e encha-nos, ensina-nos a cada vez mais, para que possamos desfrutar da Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a tua vida. Ó, eu tenho deixado aqui, algumas pessoas têm me pedido isso, sentem de Deus às vezes, né, que querem fazer uma oferta de honra e gratidão na minha vida. Então eu deixei aqui o meu Pix, que é o meu e-mail. Você não é obrigado a fazer isso, constrangido de forma alguma. Mas caso você queira colocar aqui uma oferta de honra, uma oferta de gratidão, não importa o valor, né? Isso você está fazendo é espiritual. É importante que você saiba semear numa boa terra. Então eu vou te dar essa oportunidade, que muitas vezes eu não colocava e eu estava impedindo que você fosse abençoado, né? Coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque eu quero, além de orar aqui, eu quero orar por você depois também, enquanto eu leio. Pega essa oração, você precisa me ajudar a criar o efeito multiplicador. Envia isso aqui, pessoal, suas listas de transmissão para pelo menos 10 pessoas. Espero você amanhã, na terça-feira, no meu próximo vídeo. E, gente, orem por mim, porque logo, logo a gente vai começar a ter um tempo de oração de noite também. Eu ainda só preciso definir melhor o horário, tá? E se você quiser orar de noite, escreva também aqui. Pastor, para mim seria legal tal horário. Eu posso... Vamos ver se vai dar certo. Amo vocês, é um prazer estarmos juntos. Espero você na terça. Deus abençoe. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Agora eu vou fechar. Deus abençoe vocês.